Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso para a gente trazer informações boas, né, de reforços, nomes que foram oferecidos ao Botafogo, alguns que o Botafogo nega que tenha negociação, falamos sobre isso ontem, mas um nome novo que apareceu e um nome interessante, é o nome de Matias Vecino, ou Vecino, né, que joga na Inter de Milão, joga também na seleção uruguaia, vai disputar a Copa do Mundo do Catar, era um jogador importantíssimo na Inter de Milão e foi oferecido ao Botafogo, já que o seu contrato vai até o dia 30 de junho. É um bom nome, experiente, tem aquela questão toda, né, do Botafogo com os jogadores uruguaios, isso conta muito, e o Vecino autorizou os intermediários a começarem conversas com o Botafogo. Essa informação é do jornalista Wilson Pimentel, que ele traz pra gente o seguinte: o volante Matias Vecino, que tem 30 anos, uma idade ótima, experiente, Botafogo precisa, o Luiz Castro pediu que o volante que seja negociado com o Botafogo seja um volante experiente, porque nós temos no elenco jogadores jovens ou inexperientes, caso do Oyama, Del Piage, Kaique, para fazer essa posição de volante, para fazer essa posição de primeiro homem de meio de campo, né? Então, o Matias Vecino, que tem 30 anos, contrato com a Inter de Milão até o final desse mês, foi oferecido ao Botafogo por meio de intermediários do mercado da bola, com, obviamente, segundo o jornalista Wilson Pimentel, autorização do meio-campista, tá certo? Só que o Matias Vecino ele foi submetido a uma cirurgia no joelho direito, né? E desde que ele foi submetido a essa cirurgia, ele não recuperou a titularidade dele na Inter de Milão, tá? Então, é algo a se observar, mas não é nenhum impeditivo, porque o Vecino viria, o Vecino viria e faria uma pré-temporada. De certa forma, uma pré-temporada. Fechando com o Botafogo, ele teria no mínimo 20 dias até o dia 18 de julho, que é o início da janela de transferência, para jogar. Então é interessante, é um prazo interessante, um prazo de 20 dias de pré-temporada para qualquer atleta que venha para o Botafogo, para qualquer jogador. Basicamente, se serão 8 jogadores, quase um time. Tá? Então é importante que haja uma pré-temporada considerável, porque vai ser um fim de temporada no Brasil muito pesado, muito corrido, já que tem Copa do Mundo em novembro. Então o Vecino, em tese, se for aprovado nos exames físicos, se passar na avaliação do Luiz Castro, o Saravia também vinha com essa questão, né? Ah, porque teve uma cirurgia, tal, não sei o quê. Problema físico não é o problema do Saravia. Não vem passando por nenhum problema físico. É um cara até que corre o campo inteiro. Os problemas do Botafogo são outros, né? Não são físicos. Então a expectativa é de que o Vecino, assinando com o Botafogo, se houver um interesse do Luiz Castro, ele consiga fazer uma pré-temporada e volte a jogar em alto nível, né? Porque mesmo não jogando no alto nível que a gente conhece, o Matias Vecino, ele fez gol nessa temporada, ele não foi titular, mas nas partidas em que atuou, ele foi titular em 4 partidas das 23 disputadas pela Inter de Milão. 4 na Liga dos Campeões e 17 no Campeonato Italiano, além de 2 na Copa da Itália. Ele tem um gol, além disso, tem gol com a camisa da seleção uruguaia, entre amistosos, eliminatórias. Então ele tem gol com a camisa uruguaia nessa temporada, gol com a camisa da Inter de Milão, lembrando que é um jogador de meio campo, mas um meio campo que começa a jogada, não é um meio campo que faz a ligação com o ataque. É um jogador de muita qualidade. Jogou a Copa do Mundo de 2018, né? É um jogador que na Inter de Milão teve um status nas últimas temporadas de um jogador nível A, né? Como o John Textor falou. Vou trazer reforços de impacto de nível Série A. É um jogador nível A, tanto na Itália quanto aqui no futebol brasileiro. Agora, obviamente, com essa contusão ele acabou perdendo espaço, mas era um jogador importantíssimo no elenco comandado pelo Antônio Conte, né? Então, apesar de nessa temporada ter sido reserva, né, inclusive reserva do chileno Arturo Vidal, ele foi considerado nas últimas temporadas na Inter de Milão uma peça primordial
no esquema do Antônio Conte. Acredito, né, que vai jogar a Copa do Mundo esse ano, tá? O técnico Diego Alonso quer todos os jogadores, ele conta com esses jogadores que atuam em alto nível na Europa, né? Mas o próprio Diego Alonso, ele falou numa entrevista que gostaria de ver os jogadores da seleção uruguaia atuando em alto nível nas competições que disputam antes da Copa do Mundo. Então, para o Vecino, nesse momento, na Inter de Milão, como ele agora é reserva, de repente, novos ares podem fazer com que o Vecino tenha mais destaque e visibilidade. No Botafogo é titular. No Botafogo, Matias Vecino é titular. Então, de repente, é o momento. O Botafogo já botou na seleção de Copa do Mundo do Uruguai Lodeiro, Castilho, Louco Abreu. Então, é o momento, de repente, do Vecino mudar de ares para poder disputar a Copa do Mundo com tranquilidade e com a titularidade que ele sempre teve, tá certo? Então, a notícia é do jornalista Wilson Pimentel e a gente traz aqui para vocês discutindo, obviamente, a possibilidade de Luiz Castro aprovar ou não o nome de Matias Vecino. Eu muito aprovo, né? Mas o Thiago Franco, ele acabou de passar uma informação lá no canal, uma informação que a gente falou ontem. O Transfer 24 Horas, apesar do Jornal Record de Portugal hoje ter falado que o Gabriel Pires já estava negociando com o Botafogo e tal, o Transfer 24 Horas ontem falou que as negociações esfriaram. E o Thiago Franklin foi lá perturbar o pessoal do Botafogo e trouxe a informação no canal dele de que não há negociação no momento. O Botafogo nega que esteja negociando com Gabriel Pires, tá? Eu falei ontem para vocês, quando o John Textor fala em 8 nomes de primeira linha de impacto na Série A, o Gabriel não é esse jogador de impacto na Série A. O Vecino é esse jogador de impacto na Série A. Aliás, impacto que a gente já vai precisar para a próxima partida. Botafogo mais uma vez, já viram aquele... Eu nunca vi, passa o dia inteiro numa emissora, a gente vai passando os canais, né? De férias com o ex, sei lá o que com o ex. O Botafogo tá aí com os ex o tempo inteiro. Não deu sorte com o Jair Ventura, não deu sorte com o Pedro Raul. E agora vai pegar Eduardo Barroca, né? E tem Bruno Silva, e tem uma galera lá do Avaí. E o último jogo com o Avaí no estádio Newton Santos não foi muito legal, né? Anderson Moreira brigando com o torcedor, Botafogo tomando uma virada do Avaí da mesma forma que tomou ali contra o Goiás, né, inesperada. Enfim, as lembranças, né, que a gente tem aí nos últimos jogos contra ex-treinadores do Botafogo e contra o Avaí não têm sido muito positivas. Mas tabu, escrita, isso não entra em campo. Né? O que entra em campo é competitividade, é raça, é técnica, é esquema tático, é jogada ensaiada, é isso que entra em campo, né? E o aspecto psicológico. Então a gente falou aqui, Botafogo vai pegar o Avaí, que está melhor que o Botafogo no campeonato, né? O Avaí vem fazendo jogos duríssimos contra seus adversários, mas é uma equipe que o Botafogo tem totais condições de vencer. Só precisa voltar a jogar num nível de competitividade razoável. Esquece o que aconteceu na quinta-feira, não quero nem mais lembrar, porque aquilo ali não existe, né? Aquilo ali não existe. O Botafogo precisa repetir o primeiro tempo do jogo contra o Goiás. E aí, dependendo, se tiver com a vantagem e tal, o Botafogo, o Luiz Castro, ter a humildade de jogar pelo resultado. O Botafogo precisa de 3 pontos na segunda-feira. O Botafogo não precisa de alto rendimento. O Botafogo não precisa jogar futebol arte. O Botafogo precisa vencer. Vencer. Da maneira que for. 3 pontos são importantíssimos para que o Botafogo tenha tranquilidade, até porque no feriado tem Botafogo e São Paulo. E como é um feriado, a gente espera que com a vitória em cima do Avaí a torcida possa se reconciliar com o Botafogo e voltar a frequentar pelo menos mais de 20 mil pessoas aí contra o São Paulo. Minimamente a gente espera se vencermos o Avaí. Falando em vencer, o Botafogo no Sub-20 vem dando show, vem dando espetáculo. Vencemos o Flamengo de virada na Gávea. Então colocando aí um pé nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. 2-1 hoje, né? Uma manhãzinha chuvosa, chata, né? Mas... como teve melhor campanha, o Botafogo pode até perder no Cefate, na quarta-feira agora
10 horas para se classificar. Então venceu o Flamengo na Gávea. Deixa eu ver quem fez os gols aqui. Aqui, Raí fez a jogada e o Reidson pegou bonito. Ah, não, foi o Raí que fez o gol, né? Foi o Raí que fez o gol na cobrança de pênalti, 1-1. Raí que jogou o Campeonato Carioca, né? A gente viu. Teve um certo destaque, depois apagou-se, mas é jogador de sub-20. O Botafogo estava improvisando no Campeonato Carioca, mas o Raí mostrou qualidade. E no final, aos 37, o Maicon Vitor, que foi um dos destaques do jogo, arrancou desde o campo de defesa pelo lado esquerdo, chutou rasteiro, fazendo um belíssimo gol, 2-1 Fogão, a garotada do Sub-20 representando, tá certo? Mais informações a gente traz para vocês aqui em outros plantões, tá certo? Um grande abraço para vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, tornem-se membros da família Gigante Glorioso, porque aqui é Botafogo. Valeu!